Olá, seja muito bem-vindo a mais um Código Aberto. Hoje temos um tema muito especial para tratarmos dentro do livro de Gálatas, a estrada para a fé. Eu pergunto a você, alguma vez você já andou por uma estrada desconhecida, sem sinalização, sem ninguém para você parar e perguntar, pedir informação, sem ninguém que estivesse no carro com você para te ajudar a encontrar o caminho? Sabe que muitas vezes na estrada para o céu nós nos sentimos meio perdidos, mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um tutor, alguém para te conduzir ao caminho certo. E no programa de hoje eu tenho convidados muito especiais para ajudarem a gente a entender um pouquinho melhor esse assunto. E eu gostaria de apresentá-los para você nesse exato momento. Olá, tudo bom? Vocês já estiveram com a gente no terceiro programa. Mais uma vez falem para a gente aqui o nome de vocês, o que vocês fazem também e de onde vocês vêm. Pode começar. Eu sou a Joyce Carnassali, venho de Capão Bonito, interior de São Paulo. Eu sou educadora musical, mas estou assim num ritmo desacelerado. E sou cantora também estou desacelerada. Teve filho agora, tem que cuidar. Eu tive filho agora, estou de licença maternidade, estou voltando aos pouquinhos, é isso que eu faço. Mas você não é de Capão Bonito, você é de onde? Não. O lugar que você nasceu, você trabalha lá, né? Você é esposa de pastor? Eu sou filha de pastor, então também não tive lugar, sabe? O tempo que eu mais passei num lugar foi em Curitiba. Aham. Então, nasci em São Paulo, mas a gente foi mudando. Não tem raiz, eu sei o que é isso. Né? Então, é isso aí. Meu marido é pastor, então moro em Capão Bonito. Um abraço pro distrito de Capão Bonito. Ah, que legal. Isso aí. Sou o Felipe Piazzi, venho de São Paulo, sou advogado. Exerço minhas funções aí auxiliando a Igreja Adventista no estado de São Paulo. Olha que chique, hein? Rapaz, isso é importante, hein? Não. Legal. A gente faz o melhor que pode e acho que é isso. Isso aí. Mais um outro convidado aí. Fala pra gente aí. O meu nome é Levi Castilho, eu sou de União da Vitória, sul do Paraná. Eu sou estudante de engenharia e trabalho como comercial de uma empresa de reflorestamento. Que legal. Eu queria perguntar pra vocês uma coisa. A gente conversando aqui nos bastidores, eu percebi que todo mundo aqui já estudou internato. O que é internato? Fala pra quem tá em casa aí que nunca viu. É um reformatório, é um lugar que você entra lá pra todo mundo dar paulada em você? O que é internato? É legal? Quem que fala aí? Todo mundo aí pode falar isso aí. Eu acho que, bom... Quem morou mais tempo em internato aqui? Vamos lá pra ver quem pode falar. A Joyce. Eu morei 9 anos. Então fala Então fala você. Eu ganhei? Quantos anos? 4 anos e meio. 4,5. 4. 7. Mas como eu vou falar muito já, você ganhou então dos convidados aqui. O que é o internato? Fala pra gente. Eu posso falar um pouquinho, o Levi fala um pouquinho. O internato é uma ideia, um sonho assim na cabeça de vários missionários e pastores e professores que gostariam de levar uma vida mais saudável para os jovens, um pouco lugares mais retirados. Não tem isso de castigo, de ser reformatório. Ali a gente tem um lugar próprio para as moças, um lugar próprio para os rapazes, a gente tem refeitório, a gente tem a universidade ali dentro. É uma mini cidade. É um campus universitário, né? Biblioteca, com toda ginásio, uma estrutura esportes. de estudo, esporte, igreja, tudo para o desenvolvimento do jovem. É mais ou menos o que a gente tem nessas universidades do estilo norte-americano, né? Que o aluno mora lá dentro, se desenvolve tanto fisicamente quanto intelectualmente, moralmente, enfim, ele cresce como um todo ali. Eu acredito que eu passei os melhores tempos da minha vida até agora foram no internato. Grandes amigos, tive lá, tenho até hoje, a gente mantém. São laços mesmo de amizade que tu cria dentro do internato. Você estudou em qual colégio? Eu estudei no Instituto Adventista Paranaense, que é o IAP. IAP, tá. Que fica em Maringá. E vocês dois? A gente estudou na mesma época. Nós três aqui, né? Nós três, né? No NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Que legal. E eu estudei também a parte do ensino médio no UNASP Campus 3, que era o antigo IASP, né, em Hortolândia. Que legal. Então eu conheci vocês lá, a gente cantava no coral junto, né, a Joyce também. Eu lembro quando eu falei a primeira vez com a Joyce.
No meu Meu primeiro pai. dia, o novato no colégio, a Joyce, uma das melhores cantoras do colégio, eu estava na porta da igreja, na recepção, e você veio vindo na minha direção, e eu comecei a tremer, a Joyce vai vir passar pela minha porta e vou ter que cumprimentar a Joyce. Eu lembro até de estar com uma roupa de oncinha, com uma coisinha assim. Não é onça, de onça, não. Era de oncinha, assim. Não era quadradinhos, eu lembro. Mas tinha um negócio na cabeça, assim, Você tava também. tão nervoso que você E aí enxergou o leopardo. você tava com um monte de livro assim, e aí eu fui pegar na sua mão e você pegou meu braço assim, oi, tudo bom? E passou, a Joyce falou comigo, que legal. Sabe, Eu internato é lembro muito de você gostoso. de um negócio, ele é muito criativo, vocês lembram? Como ele é engraçado e criativo. Eu lembro que você fez um vídeo para os novatos que você escorregava de uma escada e derrubava um monte de livro. Era, Você eu era um era nerd, né? jogado para fora da biblioteca. Você lembra de mim, que legal. Internato é um ambiente pra gente ter amigos, conhecer pessoas. E você que está em casa não conhece o internato, a gente tem um bloco aqui chamado, um quadro aqui chamado Giro Universitário, onde a gente mostra vários desses colégios, dessas universidades, e você pode, talvez um dia, fazer parte de uma delas também como a gente, né? Gente, eu queria que a gente começasse fazendo uma oração, pedindo a Deus para que Ele nos abençoasse, e logo depois da oração, a gente vai ter então o nosso código de hoje, que está meio complicadinho, mas a gente consegue. Joyce, pode fazer a oração para a gente? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade da gente aprender mais da sua palavra. Fique aqui conosco, nos abrindo a mente e o coração para que a gente possa aprender cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos então começar o assunto de hoje e vamos começar então pelo nosso código. Você já sabe, você tem que twittar para @códigoabertoNT e desvendar esse enigma, desvendar esse código aí. E nós temos prêmios muito especiais hoje. Olha, o prêmio de hoje aqui, olha, mais uma vez, o povo gostou bastante. Eu acho que são os nossos internautas que estão pedindo para que a gente sorteie mais DVD Salmos aqui. Então, DVD Salmos aí com quem vos fala, né? Olha, cara formal. DVD Salmos aí, 11 salmos musicados, bem legal para você ouvir. Você vai ganhar o DVD Salmos se você twittar para a gente a resposta correta. Então, o sorteio será feito entre aqueles que acertarem. E atenção para o código. Está aparecendo agora na sua tela, eu não vou ler em voz alta aqui, vai ficar mais fácil para você entender, mas são letras aí, D-O-A-I-O-A-C-R-I-S-T-O. Finalzinho aí tá fácil, né? Mas o que é isso aqui? D-O-A-I-O-A-C-R-I-S-T-O. Eu quero saber em qual verso da Bíblia está esse código aí, tá bom? Mas para facilitar, está em Gálatas capítulo 3, versículo, aí também não vou entregar agora assim tão rápido, a gente já vai entrar nesse assunto, a gente já vai falar sobre isso, então twitta pra gente, @códigoabertoNT, o que é isso, em que verso, a resposta que eu quero é, que verso da Bíblia que está isso, Gálatas 3, tanto. Pessoal, pra gente também ter uma introdução do nosso assunto, a gente vai ver, como sempre, um vídeo de um pastor que manda pra gente então ter a abertura aqui do nosso assunto. Vamos então assistir. Olá, que bom poder falar com você, mesmo que através de uma tela. Estou aqui em meio à natureza para mostrar a você a grande liberdade que nós temos hoje em nosso país de poder transitar em qualquer lugar e assim desfrutar de tudo aquilo que Deus tem criado para nós. Só que nem sempre foi assim. A liberdade que hoje nós temos e que futuramente teremos foi comprada com sangue do Cristo crucificado na cruz. Ao longo desta semana, nós estudamos sobre a condição que Deus determinou para cada um de nós. Nós não somos mais escravos, somos agora herdeiros, herdeiros segundo a promessa de Deus, herdeiros de um reino majestoso criado pelo próprio Deus. E é magnífico saber que eu e você podemos ser considerados herdeiros de Deus. Você já tomou ciência disso? Nós não somos herdeiros de Barack Obama, nós não somos herdeiros de Bill Gates, nós somos herdeiros de Deus. E eu fico pensando como Deus se interessa por cada um de nós e como Ele tem prazer em nos tornar algo que aos nossos olhos não temos a mínima condição de ser. Na era patriarcal, no antigo Israel, os herdeiros tinham algumas atribuições com as quais receber a herança que Deus lhes havia designado. Os seus pais precisavam receber 3 tipos de cuidados. Cada pai, para prover a sua herança para o seu filho, precisava receber de seu filho alimento,
precisava receber de seu filho um cuidado carinhoso e, na hora de sua morte, filhos precisavam providenciar um funeral digno para seus pais. E você pode imaginar, mas e o que isso tem a ver com os nossos dias? Será que podemos ainda preencher essas 3 atribuições da era patriarcal em pleno século XXI? É isso aí, muito obrigado, pastor, pelo seu vídeo. E você que quiser assistir a esse vídeo e os outros das edições anteriores, só entrar no nosso blog, está aparecendo aí na sua tela, acessar, ouvir as músicas dos nossos grandes cantores que vêm participar. E hoje nós temos uma grande cantora, Joyce Carnassali. Fiquei emocionado com a sua presença, né? Que jamais imaginei os velhos tempos. que eu iria estar aqui com você, te entrevistando um dia. Eu, apenas um novato, um dia na igreja cumprimentando você. Quem sabe agora você me dá um DVD dos Salmos, hein, Quem sabe, se você tuitar pra gente e acertar a resposta, você vai concorrer, então, a um DVD dos Salmos. Pra você demonstrar essa emoção. Olha que legal. Mas voltando ao nosso assunto de internato, a gente que morou muito tempo nessa realidade, né? 4 anos e meio, 4, 7 anos, 9 anos, a gente convivia muito com professores. Todo mundo tem professor. Mas a gente tinha um convívio diferente porque os professores moravam praticamente dentro do colégio, né? Alguns moravam ali pertinho. Além dos professores, a gente tinha os nossos preceptores, que são aqueles que cuidam da gente lá dentro desses residenciais, do masculino, do feminino, que estão ali o tempo inteiro cuidando da gente. Vocês lembram de algum professor assim que era um conselheiro, muito assim, sempre estava presente na sua vida? Ou alguém que de repente em algum momento chamou você no cantinho assim, Joyce, olha, vamos dar uma olhada nessas notas aí, porque... Como é que foi? Vocês tiveram algum professor assim que fez esse papel de um conselheiro, de estar perto ali? Conta pra gente aí, alguém. Na época do IAP, eu tive um professor que ele gostava muito de dar dicas a respeito de trabalhos. Ou, enfim, quando você sair daqui, faça, em vez de você começar uma faculdade, até assim... Porque você não sabe muito bem o que você quer fazer, você pode fazer um curso técnico. E era assim, coisas que ele gostava de dar dicas para que a gente pudesse nos desenvolver melhor, para que a gente pudesse alcançar um objetivo maior. Então ele sempre servia como um tutor, dando dicas, enfim. Uhum. E Felipe, você nunca teve um preceptor não que pegava no seu pé assim? Que tem horário para chegar no residencial? Especificamente não, mas eu acho que pra gente que conviveu naquele residencial masculino, o Prepa Joaquim, o Joca, ele foi, assim, uma pessoa que nos faz lembrar muito esse tipo de tutor que a gente... Sempre está presente, né? Interessante é que em Gálatas, aqui vai falar que a lei tem o papel de um tutor, né? Então, quem pode ler pra gente, então, Gálatas 3, 24 e 25? Levi? Eu leio. Mas, depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Acredito que essa palavra aio... uma palavra diferente aí, né? No grego, a tradução é tutor. Né? Então, Você é fluente no grego? Não sou fluente no grego, mas eu estudei um pouco. Estudou guia de estudos e você viu lá, isso, claro. Ok, muito bom. Uhum. Então, o que é essa palavra aio? Fala bem. No caso, significa tutor. Tutor, tá. Né? E vem da onde essa palavra tutor? Tem alguma coisa cultural aí que... Eu acho que aqui a gente pode aplicar, obviamente, para a questão do aio, mas eu acho que talvez o espírito de Paulo, ao escrever isso, estaria mais na questão de não estamos mais sobre a guia da lei, entendeu? Sobre a necessidade de termos a lei como requisito para a salvação. Uhum. E quando a gente fala lei, por quê? Porque a lei apontava ao Messias, ao Cristo que viria. Portanto, por isso que haveria necessidade de ser seguida a lei. Logo, quando ele veio, essa necessidade não mais existia. Ele usou isso também como um exemplo, porque a lei, na verdade, é uma proteção, né? É um momento assim que a gente se sente seguro e a gente deve passar desse momento da proteção, da segurança, para uma maturidade. Sim. Maturidade de acreditar que não é a lei que dá essa segurança para a gente, e sim o criador dessa lei, que é Jesus Cristo. Legal. E na cultura greco-romana, o que era esse tutor aqui? A gente aprende também um pouquinho sobre a lei, esse papel da lei de guiar a gente a uma maturidade, né? O que era o tutor na cultura greco-romana? Esse tutor, ele era um escravo, né, que era designado a conduzir, no caso, o menino, para que ele
tivesse boas maneiras, para que ele pudesse estudar da maneira correta. Então, ele procurava conduzir este menino até uma certa idade nos princípios corretos e assim por diante. Legal. Tem até um escritor chamado Aristides, que é um escritor grego, e ele escreve de 3 dicas e conselhos, frases que se usavam, que um tutor, até veio daí a palavra pedagogo, veio daí, né? Essa ideia de alguém que cuida, alguém que aconselha, um disciplinador. Frases como, por exemplo, né? Não é apropriado encher-se muito, né? Não coma demais, tal. Aquele cara guiando ali, outra coisa, não seja barulhento, né? O menino ali crescendo, adolescente, fazendo muita bagunça, tal. Outra frase, ande na rua de forma decente, se comporte e tal. Então, o tutor era o quê? Era alguém que estava sempre guiando, sempre aconselhando. Moralmente, guiando a forma dele proceder, né, desses garotos. Então, e acompanhava até eles ficarem adultos e conseguirem fazer isso por si só. Então, nessa analogia que Paulo faz de que a lei servia-nos como um tutor, então a gente consegue aplicar ela para as duas vertentes. Primeiro, ela te implica a obediência para que ela constrange, e depois ela também te ensina o caminho que você deve andar, ela te repreende e te guia. Muito legal. A gente já vai voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais, então, sobre a lei e o papel da lei na nossa vida, nós que somos salvos pela graça. Para que a lei, então? E eu espero você no próximo bloco. Aproveita aí o tempo do intervalo para você tuitar para a gente a resposta do nosso código. Até daqui a pouco. E o segundo bloco do Código Aberto está de volta. Obrigado pela sua participação. Muita gente tweetando aí pra gente. E eu preciso que você desvende o código de hoje. Valendo, então, o DVD Salmos. Olha, eu não posso falar muita coisa, mas algumas pessoas dizem que tá bem legal aí, viu? Então, tuita pra gente, @Código Aberto NT, e desvende aí o código de hoje, DOAIOACRISTO. Tá fácil, a gente já falou sobre isso. Eu quero que você me diga em que verso de Gálatas, capítulo 3, está a resposta dessa frase misturada aí, que tá toda junto, sem separação aí. Gálatas 3, tanto. Tuita pra gente só essa resposta e você vai concorrer, então, ao DVD Salmos. Eu estou aqui com os meus convidados tão especiais, pessoas que estudaram internato durante bastante tempo aí. E a gente estava falando, então, que a lei ela tem um papel muito importante, que é um papel de tutor, é um papel para nos guiar. Mas por que é que, às vezes, a lei, ela aparece, Paulo fala da lei com palavras que parecem palavras negativas, sabe? A gente já aprendeu que a lei de Deus é eterna, sabe? Mas a gente vê agora ele falando, por exemplo, no versículo 23, ele fala que nós estamos encerrados sobre a tutela da lei, sobre a custódia da lei, diz em outras versões. Não dá um sentido negativo, como se a lei fosse uma coisa que escravizasse, fosse uma coisa ruim para a gente? O que vocês acham? Na verdade, não é a lei que dá esse sentido. Na verdade, eram as pessoas que não a utilizavam de maneira correta, que se escravizavam, se é que a gente pode trabalhar nesse sentido, se escravizavam em função da lei. Sim. Foi por isso que, primeiramente, trabalhando num ponto do sábado, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus que o sábado foi feito em favor do homem, não o homem por causa do sábado. E esse sentido de libertação também foi o que Paulo veio discorrendo na retórica dele aí para Gálatas. Essas palavras que tu colocou ali, que algumas parecem ter sentido ruim, aqui no nosso guia de estudos dá para ver que depende muito também da tradução, e também depende do contexto onde você vai inserir essas palavras. Então, dependendo do contexto, ela vai ter um significado positivo, e dependendo do outro contexto, ela vai ter um significado não tão bom, né? Qual poderia ser o sentido dessas palavras, então, sobre tutela, sobre custódia? Aqui no guia, eu estou vendo aqui, pode ser sobre a guarda, sobre o cuidado, né? Então, algo que está te protegendo, está cuidando de você para atingir um objetivo, que, como a gente falou, é a maturidade em Cristo. Mas a gente percebe, então, que em Gálatas 3:21, Paulo ele critica as pessoas por acharem que a lei podia dar vida. Quem pode ler para a gente? Gálatas 3:21. Eu posso ler.
Lei. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Então, a lei ela não dá vida. Com certeza, a vida só vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Obviamente, se a lei pudesse dar vida, as coisas teriam sido muito mais fáceis. Jesus não precisaria ter vindo aqui, sofrido e morrido. Simplesmente, Deus haveria promulgado uma lei que pudesse dar vida. E essa foi a grande luta de Paulo com os Gálatas. Porque eles queriam atribuir à lei algo que não lhe compete. É a mesma coisa que eu chegar numa loja, achar um carro lindo, maravilhoso, e depois que o vendedor me explicar tudo, eu virar para ele e perguntar, esse carro voa? Ele vai falar, mas como voa? Não, esse carro voa? Não, não voa. Ou seja, então, pelo carro não voar quer dizer que ele não presta mais para mim. Ou então, é isso que eles queriam fazer, dar atribuição à lei que não é da competência dela. Legal. Mas então a lei tem um papel positivo, ela pode ter um papel positivo na nossa vida. Joyce, você acha que a lei ela oferece benefícios? Por exemplo, para o povo de Israel, as leis, tanto a lei moral, os 10 mandamentos, o decálogo, como também as leis cerimoniais, elas tinham um papel importante? Elas não davam vida, mas elas tinham um papel importante? Elas faziam coisas boas para o povo? Com certeza, Daniel. A lei, as leis morais, né, elas são leis de conduta do ser humano. Então, Deus fez isso não para prender a gente, nem para escravizar a gente. Ele fez isso visando a nossa felicidade, visando o nosso bem-estar, nosso relacionamento com Ele e com o próximo. E as leis cerimoniais, que a gente não tem mais hoje, né, cumprindo hoje, elas foram cumpridas até o sacrifício de Jesus, elas visavam isso, para que o povo que não tinha Jesus naquela época entendessem que um dia viria o cordeiro, que um dia esse cordeiro seria morto. Então, Deus foi muito didático em criar essas leis. As leis cerimoniais eram como, por exemplo, do tabernáculo, de matar cordeirinho. Isso, como mataria o cordeirinho, como seria esse sacrifício, para que eles pudessem visualizar como seria o sacrifício futuro de Jesus Cristo. E também já era uma forma de, como fosse um cheque predatado, porque eles já eram perdoados ali antes de que Jesus já tivesse vindo. Então, eles já eram perdoados com fé numa coisa que ainda viria, que ainda aconteceria. A gente falou de internato e vamos agora para mais um desses colégios, desses campos universitários, ver o que eles acham sobre o papel, a importância da lei na nossa vida. Vamos lá? O Giro Universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador. Lá encontramos as faculdades adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Embora a lei sozinha não possa nos salvar, que benefícios o cumprimento dela pode nos trazer? Olha, na minha visão, eu acredito que a lei ela tem um papel muito importante. A lei ela nos mostra onde que nós estamos errando. A lei ela foi escrita pelo dedo de Deus. E isso nos mostra que a lei ela é muito importante. A lei serve não só para a nossa salvação, mas ela serve para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. É claro que nós somos salvos unicamente pela graça, mas a lei nos leva até ela e consequentemente nos leva à salvação. O cumprimento da lei nos dá parâmetro de como nós devemos agir na sociedade. E como nós agimos na sociedade é um reflexo de como nós estamos agindo com Deus. Por isso que a lei é importante, para que ela possa nos dar parâmetros de como andar com Deus e dar o reflexo de como nós devemos andar na sociedade. Então eu acho que a lei serve para isso, não só para a nossa salvação, mas para a nossa vida diária. A obediência à lei é uma consequência que vem após aceitarmos o Senhor como nosso Salvador pessoal. A lei, ela na verdade é um manual para a gente, para proporcionar que nós tenhamos um melhor estilo de vida neste mundo de pecado. Se você tem princípios, um deles é seguir as leis de Cristo. E se você segue as leis de Cristo, você está mostrando para as pessoas que aquilo que você conhece e aquilo que você diz que é verdade tem uma base, não é algo infundado, é algo fundado em uma verdade. Quando nós olhamos para a lei, nós temos um reflexo do amor de Cristo. E ela serve como um espelho para nós.
para que nós possamos nos reconhecer pecadores e, através desse reconhecimento, nos entregar então de coração a Deus. Eu queria ler um texto para vocês que está em Efésios, capítulo 2, verso 8. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A lei de Jesus mostra e nos dá todos os dias oportunidades que só o fiel cristão em Jesus pode receber. Essas oportunidades vêm junto com as bênçãos que Ele quer dar, que Ele dá para todos nós, todos os dias. Simplesmente a lei, ela nos mostra aonde estamos errando, quais pecados, qual o caminho certo que devemos seguir. Então, através da lei, eu posso olhar e ver aonde eu estou errando. Bem, sabemos que a lei, ela por si só, ela não nos salva. Mas sabemos que com o cumprimento dela, com os benefícios que ela nos traz e com as ações que nós tomamos ao segui-la, sabemos que ela é de fundamental importância para a nossa salvação cristã. Isso aí, muito obrigado então à Faculdade Adventista da Bahia que mandou esse vídeo para a gente aí com seus alunos universitários. Lá é onde eu trabalho e você pode então aqui conferir um pouquinho mais sobre esse colégio, sobre essa faculdade. Entrando nesse site que está aparecendo agora aí na sua tela. Colégio maravilhoso, tenho um prazer maravilhoso de estar ali. Fiz ensino médio também naquele colégio no internato, né? Foi uma parte dos meus 9 anos de internato, foram ali 3 ali, depois 6 no NASP também com vocês lá. Então, pessoal, como a galera do IN mencionou aí, nós temos benefícios práticos ao guardarmos a lei, certo? E eu queria que vocês me ajudassem em 2 textos aqui, Romanos 3, 1 e 2, quem pode ler esse? E aí depois, algum de vocês dois aí, lê pra gente Deuteronômio 7, 12 a 24. Não precisa ler tudo não, lê algum texto aí que você achar suficiente aí. Joyce, lê pra gente Romanos 3, 1 a 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui ele está falando sobre uma vantagem, né? Uma vantagem judaica. Então, eu, pensando aqui junto com meu marido, né? A gente conversando sobre isso, qual era a vantagem do judeu em ter essa sabedoria ou a lei entregue para eles? Eles nasciam, uma das vantagens é porque eles já nasciam nesse meio, né? Eles já sabiam por tradições dos pais, dos avós. É como a gente que cresce na igreja, a gente já sabe desse conhecimento. Mas eles também tinham a responsabilidade de pregar para outras pessoas sobre a vinda do Messias, sobre essa lei que tudo isso, sobre as coisas, as práticas deles, tudo isso apontava para a vinda do Messias. E a gente hoje, né, eu sempre penso na gente hoje, o que a gente pode pensar? Que há uma mania geral em falar que a gente tem a verdade. Isso é um absurdo. Jesus é a verdade e o caminho é a vida. A gente é portador de uma responsabilidade, é o portador dessa verdade. Porque, se a gente for rapidinho lá em Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a gente tem a responsabilidade de guardar os mandamentos, a lei é importante, totalmente importante, mas não é ela que vai me trazer salvação. Por quê? Porque a gente também tem a fé em Jesus. Então, a nossa responsabilidade é que o mandamento é importante, mas não é ele que salva. É a fé em Jesus que salva, juntamente com os mandamentos. Legal, Joyce. E aí, Felipe, falei pra gente aí outro texto aí. Deuteronômio aqui, vou fazer um apanhado só do 12 e do 13, no capítulo 7, diz que se ouvires esses juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. E ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas e a cria das tuas ovelhas na terra que jurou aos teus pais que te daria. Então a gente pode ver que, conforme o texto de Apocalipse, o povo remanescente ele tem 2 características. Eles guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Portanto, eu posso concluir, baseado na Bíblia, que os mandamentos eles sempre apontam o pecado, eles servem para mostrar e para nos guiar, mas também os guardadores dos mandamentos de Deus são distinguidos como o povo de Deus. Quem guarda, são os atos de obediência que distinguem o povo de Deus. Esse texto que você leu aí
fala de bênçãos práticas que Deus derramaria na vida cotidiana deles, se eles fossem fiéis. Então, que bênçãos a gente recebe hoje na nossa vida? Por exemplo, bênçãos de saúde. Quando você segue a lei de Deus, que bênçãos de saúde a gente recebe? A gente pode viver mais e com saúde. Seria se a gente seguir os conselhos e seguir, no caso, lá em Deuteronômio, onde é colocado, Levíticos, onde é colocado quais tipos de alimentos nós deveríamos ingerir e assim por diante. Se a gente seguir aquilo, a gente vai ter uma vida mais saudável, e essa vida mais saudável vai fazer com que a gente tenha uma comunhão melhor com Deus. Legal. Então... Vocês já viram uma pesquisa rapidinho lá de Loma Linda, que o pessoal lá, a comunidade adventista, que seguem os princípios bem assim alimentares e tal, eles vivem de 7 a 9 anos mais que os americanos normais. Então, assim, bênçãos práticas de guardar a lei. Você não está fazendo aquilo para se salvar, mas vivendo em Jesus, você vai ter prazer em fazer coisas que vão te beneficiar isso aí. Joyce, volta a falar. É que eu ia falar de Daniel, que ele é um grande exemplo para a gente. Ele era um rapaz novinho que estava num mundo completamente avançado para a época dele, cativo. Ele tinha todas as chances de descumprir aquilo que ele tinha aprendido. Ele foi fiel a Deus e, por amor a Deus, ele manteve sua obediência. E assim, a gente sabe que ele foi muito feliz em todas essas áreas de comunhão, de saúde. Isso é um exemplo para a gente. Outras bênçãos até quanto à questão do sábado, do descanso, a importância que se tem, não só nós humanos, mas a natureza também, quando ela passa por esse... Enfim, todo mundo necessita de um descanso. Isso corrobora ainda mais com a necessidade e com o que Deus nos mostrou aí desde a criação. Isso aí, muito bom sabermos que nessa estrada para a fé, para estarmos perto de Deus, nós temos então a lei para nos guiar, para também abençoar a nossa vida, né, através dessas coisas boas que Deus ordenou para que a gente fizesse. E você que está aí em casa, você pode receber as bênçãos também através do estudo da Palavra de Deus. Você pode receber gratuitamente aí na sua casa esse guia A Bíblia Ensina para Jovens. Basta apenas você escrever para a gente, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Escreva para a gente e receba na sua casa gratuitamente. Então esse guia para que você possa se aprofundar no estudo da Palavra de Deus e receber as bênçãos de uma vida que vive conforme os planos de Deus. E antes do intervalo agora, quero dizer que só tem mais alguns minutinhos para twittar para a gente aí a resposta do nosso código de hoje. Está aparecendo aí na sua tela. Eu preciso que você me diga em que verso de Gálatas capítulo 3 está então esse enigma. Daqui a pouco do terceiro bloco a gente já volta dando a resposta para você. Eu espero você, não sai daí. A nossa dica cult de hoje é o livro Fuga para Deus, de Jim Hornberger. Imagine um Enoque moderno, ou alguém que, cansado da vida estressante, larga tudo e muda-se com sua família em busca de uma experiência genuína com Deus. Eles aprenderam a desenvolver a audição para ouvir a voz de Deus. Você sabe o que é isso? Você também pode ter essa experiência. Basta ler esse livro baseado numa história real. Quer saber como? Acesse o nosso blog e descubra você também como andar com Deus. A nossa dica cult de hoje foi o livro Fuga para Deus. Mas semana que vem tem mais e a gente se vê. E finalmente chegamos ao terceiro bloco do Código Aberto. Já estamos na nossa parte final, mas eu quero saber se você desvendou o código de hoje. Vamos lá, tá aparecendo na sua tela ainda, você ainda tem alguns segundinhos aí para twittar pra gente, @Código Aberto NT, a resposta. E aí está, DOAIOACRISTO. Olha, no meio aí, vocês aí, no meio tem uma palavra aí que a gente falou sobre isso, que era aio, né? Que significa o quê? Tutor, né? Guia, alguma coisa assim. Então, eu quero saber qual que é o verso da Bíblia de Gálatas, capítulo 3, versículo... Acabou o tempo, não pode mais twittar pra gente. Vamos ver quem vai ganhar daqui a pouquinho o DVD Salmos. E aí, pessoal? Essa tava fácil, né? Porque tava meio embaralhado ali. E essa palavra aio não é uma palavra muito comum. A gente não costuma usar, né? Essa palavra aio aí. Mas, qual que é o versículo aí? 24. Versículo 24. Olha que beleza. Parabéns pra vocês. A gente leu logo no começo do programa. E você que acertou...
Você vai concorrer então ao DVD Salmos, vai participar do sorteio e até o final do programa o Twitter do Código Aberto vai twittar aí, então o nome do vencedor. Parabéns, obrigado pela sua participação. Continue com a gente, acesse o nosso blog, tá aparecendo aqui também embaixo. Acesse, veja todos os vídeos e tweete com a gente. Esteja sempre ligado com a gente, que é a sua participação. Pessoal, a gente está chegando já na parte final da nossa conversa agora, mas eu quero saber uma coisa de vocês. A gente sabe que em Gálatas 3:21 diz que a lei ela não é contrária à promessa. A lei não é contrária ao plano de Deus, que é através da salvação, através da graça. Então, não são coisas conflitantes. A gente vai falar durante toda essa temporada, essa ideia que um tempo era de lei, outro tempo era de graça, elas sempre caminharam juntas. Desde Abraão, a gente vai ver isso em outras lições, ele foi salvo pela fé. Mas por que é que, em alguns textos, a gente já viu alguns textos que aparentemente falam de maneira negativa da lei? Por exemplo, em Gálatas 3:23, diz assim, que antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei. O que é que Paulo está tentando dizer com isso? Paulo, nesse sentido, a gente não pode perder de vista que Paulo está falando a quem? A novos cristãos que foram conversos do judaísmo, portanto, traziam consigo toda a cultura judaica. E, nesse sentido, a cultura judaica, sempre dentro do seu cerimonialismo, tinha o seu ritual que apontava para a propiciação do pecado através de um Salvador, e isso era feito no templo, através da aspersão do sangue do cordeiro, enfim. Portanto, que Paulo faz essa distinção. Até Jesus Cristo havia necessidade do cumprimento de todo esse ritual. Depois de Jesus Cristo, não havia mais a necessidade. Por isso que ele faz questão de destacar nessa frase, o debaixo da lei. Tá, e essa expressão também, é uma expressão que muitas pessoas se perguntam, o que é isso, estar debaixo da lei? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 18, aqui. Diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, debaixo da lei, né? Sob a lei. Que expressão é essa? O que significa isso aqui? Quem que fala aí pra gente? Eu acredito que essa parte aqui, debaixo da lei, que ele coloca, é referente aos judeus que só procuravam acreditar que a lei era possível para que eles alcançassem a salvação. Eles estavam dentro da zona de conforto deles. Porque quando você está dentro da tua zona de conforto, você consegue controlar. Você não deixa que Deus te guie. Eu estou debaixo da lei, então eu acredito que se eu seguir a lei, eu vou ser salvo. Então eu tenho controle sobre a minha salvação. Coisa que não é verdade. Nós sabemos que a salvação ela só vem por intermédio da fé em Cristo. Então, eu acredito que nesta parte, debaixo da lei, que é colocado, justamente porque eles só procuravam fazer isso, ficar acreditando que a lei poderia dar vida para eles. Uma forma alternativa de salvação, né? Eu me salvo pela lei. Mais uma vez, a gente bate na mesma tecla, né? Eles achando que a lei era suficiente para que a expiação dos pecados acontecessem e tirando os novos conhecimentos sobre a fé e a graça de Jesus Cristo. E é o que às vezes a gente faz hoje também. Esquece que estar debaixo da lei não é simplesmente a gente esquecer que tem uma pessoa que já fez o sacrifício por nós. A gente tem a lei para que ela nos mostre o caminho, mas a salvação vem de Jesus Cristo, e é isso. Não, nessa discussão, às vezes a gente se pega pensando, poxa, já que a lei tem esse caráter, entre aspas, tão rude, então será que eu devo segui-la? Então, é importante que a gente tenha sempre em mente que a lei nunca foi feita, como a Joyce falou, nunca foi feita para dar vida, como a gente já falou anteriormente. Ela foi feita apenas para apontar. Agora, em nenhum momento, porque a lei não dá vida, eu devo rejeitá-la. Se você tiver um exemplo clássico da justificação pela fé é de Maria Madalena. Jesus a encontrou em pecado, a salvou, a perdoou, e depois disse o que para ela? Vai e não peques mais. Ou seja, ele justificou e depois falou, agora vai, mas não se esqueça de ter sempre um guia. Mas mesmo que você caia lá na frente, eu posso te salvar, mas não se esqueça do guia.
Daniel, a gente tem várias... se a gente parar para estudar, várias vezes na Bíblia a gente tem os paralelos entre lei e Deus. Diz as mesmas palavras, a lei é santa, Deus é santo. A lei é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a lei é o próprio Deus, é a expressão do caráter de Deus. Como que ela pode ser negativa? Se foi Ele quem criou isso. Então, negar a lei é como se a gente estivesse negando o caráter de Deus. É a mesma coisa que um médico virar e falar para a pessoa, olha, não fume, sendo que ele fuma, ou seja, não vai ter valor. Portanto, se Deus deu todos esses preceitos para a gente, é porque, obviamente, Ele os segue. Senão, tudo que tem descrito na Bíblia seria mentira. Por isso que a lei é a expressão veemente do caráter de Deus. Um outro exemplo que é bem interessante é o seguinte. Se tu pegar, por exemplo, a pessoa tem uma doença e para ela ser curada, né, que seria o objetivo, ser curada da doença, ela tem 2 meios que são obrigatórios de ser feitos. O primeiro é você tomar um químico, um remédio. Só que se você simplesmente tomar o remédio, ele pode ser que não funcione. Então você tem a bula, que no caso você vai... tem o horário, tem a quantidade e assim por diante. E além de você tomar o remédio e seguir todos os preceitos dali da bula que ele mostra, você também tem que ter a parte de acreditar que aquele remédio vai fazer bem para você. Então, eu acredito que, exemplificando bem tudo isso que a gente estudou, para a gente poder alcançar o nosso objetivo principal, que é ir para o céu, que é alcançar a salvação, nós temos esses 2 meios. Né? O meio, para a gente alcançar a salvação, só tem o meio da fé, através da fé. Porém, nós precisamos também da lei. Então, os 2 vão fazer com que a gente alcance a salvação, que é o objetivo principal, assim como o exemplo ali do remédio que a gente tem que alcançar. A gente quer alcançar a cura, a gente tem que ter os 2. O químico, porém, no caso, ele usando a bula, horários e assim por diante. Então, eu acredito que dê para fazer essa analogia. A salvação é somente por Jesus, mas a lei ela vai esse papel de guia, né, de manual de instruções. E eu queria terminar lendo um texto aqui da escritora adventista Ellen White. Ela diz lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, ela diz o seguinte: a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela opera em nós a purificação do caráter, que nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Para os obedientes, ela é um muro de proteção. Que você possa ter a certeza de que a lei de Deus é um guia nesse caminho até você chegar a Jesus Cristo. Vamos atingir a maturidade. Não vamos precisar de ficar correndo ali na lei para olhar toda hora o que ela está mandando fazer. Mas ela nos trará segurança de que estaremos nos braços de Jesus. Agradeço a vocês pela participação de vocês. Foi muito gostoso estarmos aqui com vocês. E agora a Joyce vai cantar então pra gente uma música muito especial que fala sobre Jesus Cristo. Medite nessa letra e até o próximo programa. Silêncio lá fora e aqui dentro eu relembro as memórias de quem se perdeu. Já sofri demais por tentar fingir que encontrei felicidade. A chuva que cai, gotas que chorei no rosto do Pai, marcas que causei. Como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar. Eu não quero
só a vida em ti, só existo em ti. Que os meus passos sejam dados junto aos teus, no caminho de voltar. Eu me escondo em ti pra me encontrar, meu Deus. A chuva que cai, gotas que chorei, do rosto do Pai, marcas que causei. Como fui pensar que em caminhos meus eu encontraria paz dos braços teus. Eu não quero mais fugir do teu olhar, eu não quero mais cair, só a vida em ti, só existo em ti. Que os meus passos sejam dados junto aos teus, no caminho de voltar. Eu me escondo em ti